Se você estivesse preso numa ilha deserta e só pudesse comer cinco Cinco alimentos alimentos. para o resto da vida, pergunta hipotética, para te manter forte, saudável, quais seriam esses cinco alimentos que você comeria? Esses tipos de alimentos essenciais que cada médico e Ok. nutricionista tem uma opinião diferente, mas eu tô curioso, né? Cada um tem sua preferência, tô curioso para saber a sua. Ok. Adorei que não tenha me perguntado isso antes de ligarmos a câmera. Na verdade, adorei porque é ótimo que seja espontâneo, mas eu diria que a espirulina, moringa oliveira, você tem a moringa, que é a árvore das vitaminas. Esse é outro termo para isso. Isso lhe dá a ideia dos antioxidantes e micronutrientes que estão dentro de toda a folha dessa árvore. Temos a espirulina, possivelmente um dos alimentos mais ricos em nutrientes em sua forma crua, né? Que é diferente Como do você pó. encontra cru? Existe uma empresa e eles vão me adorar agora. E eu não estou ganhando nada com isso. A Raw Living Spirulina. Eles enviam para você fresca ou congelada. É a única empresa que está fazendo isso. Ok, moringa. O que é Oh, moringa? cara. Em primeiro lugar, o que é que a espirulina faz pelo corpo quando você toma ela Na forma assim? bruta, você tem todas as vitaminas do complexo B, incluindo B12, B6, B9, tudo isso. É um líquido, Não, ela é. uma planta, uma Não, raiz? ela é cultivada em água doce. É um tipo de alga verde azulada. Imita a hemoglobina, as células vermelhas do sangue. Tem capacidade de quelação de metais pesados. Você vai ter vitamina B, vitamina E e uma grande quantidade de antioxidantes. Proteína completa em sua forma correta, não em grande quantidade, porque o excesso de proteína também é prejudicial. Depois, a moringa, que é literalmente... Eu estudei e pesquisei a moringa em provavelmente 6 ou 7 países. É uma folha extremamente forte e poderosa. Você a tritura e literalmente a chama de árvore das vitaminas. Na África, eles também a chamam de never die, porque você toma ela e o que acontece? A sua vida é prolongada. Você começa a viver muitos e muitos anos, ou seja, você nunca morre, certo? Nunca morre. Nunca morre. Moringa é uma árvore ou uma folha? Você come a folha. É uma árvore, mas você pode de Moringa fato... é árvore. Sim, tecnicamente é um arbusto, mas você pode deixá-lo crescer. Mas se estiver cultivando, você corta e ela prolifera as folhas. Na verdade, você obtém mais colheita com ela. Fiz alguns trabalhos com povos indígenas do Arizona. Fiz experimentos e cultivei moringa no Arizona. Acontece que trabalhei com alguns processadores em Palm Desert, amigos meus que têm instalações. A moringa mais vendida no mercado era minha. Eu arrasei com a nutrição por causa do conhecimento que aprendi. Os nutrientes, cálcio, magnésio, potássio, vitamina E, 36 tipos diferentes de antioxidantes. Novamente, proteína completa. Agora, se você disser, eu vou levar o arbusto ou a árvore de moringa comigo nessa jornada em uma ilha, eu vou ter o óleo benéfico das sementes, que se parecem com baquetas. Posso filtrar a água com essas sementes e conseguir água limpa. Então, com isso, estaria com muitos benefícios. Você estaria Hum, assim, tipo... colocando em Isso, em camadas, é. camadas, né? E onde é que você consegue moringa? Qual a melhor fonte? Onde é que você Vou te consegue? contar. Queria colocar a moringa no mercado há muito tempo, porque ainda não tinha visto uma moringa boa. Não tinha uma fonte clara e limpa dela. Porque quando você a corta e não a processa, seca, pulveriza, lava imediatamente e a transporta no tempo certo, os antioxidantes começam a se degradar, sabe? Eles começam a perder suas capacidades rapidamente. Não vale a pena consumir a menos que seja. Não é que não vale a pena, você apenas não está obtendo todos os nutrientes.
Eu estudo os nutrientes nessas formas. Você apenas não vai obter a mesma quantidade de vitaminas e antioxidantes. Então, acho que escolheria o rei das frutas. Observe que estou indo muito rápido. Ok, número 3. Sim, o terceiro provavelmente é o rei de todas as frutas, o durião. Iao. Ok, A a fruta. fruta durião é uma fruta espinhosa e nodosa, originária do Sudeste Asiático. Na verdade, ela pode matar pessoas quando cai de uma árvore. Isso de fato acontece, ela tem espinhos quando você abre ela. É tipo jaca, então. Ela se abre, parece um cérebro e tem cheiro de esgoto. Cara. No Sudeste Asiático é ilegal levá-lo em prédios públicos. Porque Pra não é comer, porque o possível cheiro é levar em muito ruim. ônibus, não se pode levar em aviões, nem em hotéis, porque o cheiro é muito ruim. Porém, o valor nutricional é muito alto, né? Muito alto. Sério? Sim, são antioxidantes, mais uma vez, uma enorme variedade de vitaminas. É chamado rei de todas as frutas devido à sua composição interessante. As pessoas podem comprar aqui? Costumava existir um grupo que enviava eles congelados para cá. Não tenho certeza se ele ainda existe. Eu costumava comer ele seco. Havia um grupo que secava ele. O cheiro não era tão ruim, O cheiro não provavelmente. era tão ruim e é a minha fruta favorita. O gosto é bom. O cérebro fedorento tem um Algumas gosto bom. pessoas não gostam, mas se você gosta, é uma das melhores frutas Ok. que você pode comer, com certeza. Número 4. Eu acho que eu escolheria o rei dos cogumelos. Estamos falando de uma realeza. Basta perguntar ao super caçador de frutas o que você vai trazer. Eu traria os rei dos cogumelos, que é o cogumelo chaga. Eu batizei meu cachorro de chaga. É isso aí. A reverência que eu tenho pelos cogumelos chaga, provavelmente o cogumelo mais rico em antioxidantes e compostos integrais do mundo. Estou em uma ilha deserta. Definitivamente vou manter meu sistema imunológico funcionando. Vou manter os níveis de cortisol baixos. Vou manter meu sistema endócrino equilibrado. E para isso, vou beber chá de chaga o dia todo, sabe? Vou fazer com que isso esteja na minha dieta o dia todo e todo dia. Uau. Muito bem. Onde é que a gente pode conseguir isso? O cogumelo chaga está em todo lugar. Tero, The Fort Sigmati, tem uma chaga de extração dupla. Você também pode conseguir o chaga. Existe uma empresa ótima, Rose Mountain Herbs, que faz uma boa colheita. Você pode conseguir pedaços inteiros de chaga e fervê-los por horas. E você bebe tipo chá. Você bebe como um chá, pode adicionar cacau, um pouco de adoçante, é delicioso. Ok. O rei dos cogumelos, chaga, número 5. Sim, número 5, deixa eu ver. Vou voltar para os adaptógenos. É um berry, ou fruta vermelha, doce, azeda, amarga, pungente e salgada. Tem todos esses 5 sabores, entendeu? Em uma só? Em uma berry. Caramba, como se chama? Xandra. Xandra. Você pode dar esse nome ao seu primeiro filho. Xandra. Como é que se escreve isso? Cara, tem algumas grafias diferentes, mas seria Schisandra. Baga de Xandra. Berry. Se trata de uma bela berry que cresce em algumas áreas soberanas, próxima ao Tibete, a região leste da China. Eu já fui pra lá. Você colheu as Eu berries definitivamente fiz isso. É possível fermentar e fazer até mesmo um vinho com elas. Eu comemorei com o povo da China em uma área remota. Eles fazem celebrações de Xandra quando a colhem. Tem sido usada na medicina tradicional chinesa. É uma das mais antigas ervas adaptogênicas registradas que a medicina tradicional chinesa usa. Eles usam ela como uma base porque ela é muito equilibrada. Ela equilibra o corpo ao longo do tempo, tanto em resposta ao cortisol, sistema endócrino, força geral e, é claro, o estresse.
Mas se você estiver em uma ilha, não precisará se preocupar com isso, a menos que alguns animais venham e ataquem você. Bem, eu acho que é isso, cara. Acho que estou muito bem comendo e bebendo isso, sabe? Essas berries e tudo mais. Ok. Essas são as 5 coisas principais que você comeria. Quantas dessas você come frequentemente? Eu como todos esses alimentos regularmente, quase semanalmente, exceto o durião. É difícil encontrar o durião, a menos que eu esteja no Sudeste Asiático ou em algum momento em Bali. Então fica difícil de Aí conseguir consegue. Ou para se ir eu buscar sempre que pagar para você quiser. alguém, né? É muito bom, né? Ele vai Isso pegar para é. você. Para comer Legal, ele legal. sempre. Seria meu café da manhã todos os Nossa. dias. E para o restante das pessoas, qual seria o seu kit inicial para poder começar a melhorar a saúde? Como a gente deve pensar em relação à nossa saúde? Se a gente está um pouco acima do peso, se a gente não está se sentindo bem, como é que a gente pode avaliar nossa saúde para poder entrar no melhor caminho e seguir em frente? Em termos de tudo que você aborda nesse livro, Super Life, as 5 forças que o deixarão saudável, qual seria o kit inicial que você acha que deve ser usado nisso? Você quer dizer as coisas normais? Há muitas coisas. Essa é uma grande questão. Primeiro, tenha certeza de que você esteja dormindo bem. Dormir? Isso, dormir. Confira se todos os aparelhos eletrônicos estão desligados. Se comprometa em fazer essas coisas. Levaria no máximo 30 minutos para tudo isso. E depois eu falaria sobre a água. É claro que a água é uma coisa importante demais. Esse foi o episódio mais fascinante que vocês tiveram. Sim, foi muito bom. Isso foi metade de 1% do que é a água. Eu estudei a água. Passei 4 dias na Bulgária, em uma conferência sobre água, com alguns dos maiores pesquisadores da atualidade, fazendo pesquisas que deixariam você boquiaberto sobre questões que envolvem a água. Nem toda água é criada da mesma De forma, né? forma alguma, mas a água é influenciada por tudo. Tudo que está ao seu redor. Nosso ambiente, nosso campo energético, nossas frequências, os componentes eletrônicos, os canos por onde ela passa ou na natureza. Victor Schauberger, incrível pesquisador e observador da natureza, foi uma das primeiras pessoas a entender a natureza da água, ao perceber que ela não se move em linha reta. Fluindo, É né? fluida e voraz. Como uma cobra. É um vórtice. Ela está se estruturando além do campo eletromagnético natural dessa grande bateria sobre a qual nós assentamos, que é a Terra. Depois, a influência dos campos do Sol estão criando eletrólise. Isso está ajudando e também está quelando o mineral. Tudo isso está estruturando a água. A água é viva e com alto teor de oxigênio, alta quantidade de hidrogênio e minerais essenciais. Agora, o que realmente está acontecendo é que estamos falando de uma força viva, condutora que estamos absorvendo. Porque somos 70 trilhões de baterias. Somos um ser elétrico. O mesmo acontece com... Desconstrua a água e construa a água novamente. Porque, a menos que você consiga encontrar sua própria fonte, essa é a número 1. Ela é limpa e não tem pesticidas, herbicidas, escoamento superficial ou qualquer outro produto químico estranho que colocamos em nosso mundo. Todos os anos, 90 mil novos produtos químicos são emitidos em nosso mundo. Desse total, 9% são testados. Isso está em nosso planeta, em nossos cursos d'água. Dito isso, quero ter certeza de que as pessoas entenderam que, se você tiver água de nascente fresca, limpa e viva, essa é a sua melhor opção. Mas nós sabemos que mundo afora... Isso não é fácil. Isso é difícil. Quantas nascentes tem nos Estados Unidos? Exatamente. Para a maioria de nós é muito difícil ter acesso a ela. Alguma água pode deixar a gente doente? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. De certa forma, sim, mas não existe água igual.
A água não é 100% limpa, a menos que você faça a osmose reversa. E a destilação é provavelmente sua melhor aposta para garantir que nada esteja viajando por ela. Mas, com certeza, há campos energéticos que estão influenciando a água. Como o trabalho do Dr. Emoto, por exemplo. Ele tirou raio-x e fotografias da geometria da água quando se coloca amor em uma garrafa e etc. Esse trabalho foi proliferado por cientistas de todo o mundo. O Dr. Luc Montagnier fez um teste de DNA com DNA físico e água, e em seguida, com um copo próximo a ele. Apenas por estar próximo, o DNA físico transmitiu a frequência de informações na Não é água possível. próxima a ele como uma demonstração. Em 2 frascos de vidro diferentes, pelo fato de estarem É. próximos. Sim, ele captou a impressão digital energética do DNA que estava em um copo. O objetivo disso é que, assim, pensa na água como um disco rígido vazio. Se colocássemos um disco rígido vazio aqui e conectássemos em nossos computadores, ele decifraria ou rejeitaria a entrada que você ou eu teríamos. Poderíamos colocar coisas completamente diferentes. Ele simplesmente aceitaria qualquer informação que estivesse sendo inserida. Estamos enviando... Exato. Com a água é a mesma coisa. Não. Com certeza. A física, a química, biologia e a quântica, eles estão mostrando que a água está sendo influenciada por todas essas coisas. Eles acreditam nisso. Eles já estão trabalhando nisso. Que uma gota de água é igual à capacidade de ter e armazenar a quantidade de discos rígidos que seriam necessários para encher esta sala. Uma gota de água. Entendeu? A quantidade de quê? A De energia lá quantidade dentro? de água que você pode infundir e armazenar informações. Em uma gota? Em uma gota, assim como essa sala em que estamos. Como é possível Não isso? sei como é possível, mas é isso que eles estão descobrindo. Aqui está a questão que... Quem são eles? Só para que eu saiba. Olha, tem o Dr. Jared Pollack. Você deveria convidá-lo. Gerald Pollack ou Jerry Pollack. Ele escreveu um livro chamado A Quarta Fase da Água. Estamos entrando em um assunto pesado aqui. Vou ter que recuar um pouco porque senão todo o programa vai ser sobre água. Mas é É que o ótimo, Dr. Jared Pollack descobriu que é assim que é chamado agora, e ele influenciou a maneira como todos os pesquisadores estão olhando para a água porque ele descobriu uma quarta fase da água. Quais são as 3 primeiras fases? A primeira fase é a líquida, depois tem o vapor e o gelo, claro, né? Como a gente conhece. A quarta fase eu vou tentar simplificar bastante. O que ele descobriu foi que quando a água se deparava com uma superfície hidrofílica, ela não aceitava essa água, sabe? Não absorvia. Sim, se ela se Mais ou menos deparasse com isso e não se infundisse diretamente em uma célula, ele estava observando uma membrana celular que é essencialmente composta por ácidos graxos. E ele descobriu que, por meio do microscópio, havia uma zona em que a água empurrava os elétrons e os prótons para longe uns dos outros. O que isso significa? Isso significa que ela demonstrou atividade semelhante à de uma bateria. Ela criava polaridade quando se deparava com isso. Isso vai deixá-lo boquiaberto. Ela criava energia apenas por se aproximar disso, empurrando os elétrons para longe um dos outros. Isso foi o que ele chamou de zona de exclusão. Dentro dessa pequena faixa, a atividade dos prótons e elétrons, semelhantes a uma bateria, fez a destilação da água, ou seja, isso criou água limpa. A água que vai nessa caneca por dentro Potencialmente. pode vir e criar isso. Sim,
Isso foi imenso, porque o que isso nos mostra é que quando estamos hidratados e interagimos com as células, isto literalmente cria energia em cada célula dos mais de 70 trilhões de células que temos. Literalmente, se analisarmos as pesquisas, qual é a consequência número 1 da desidratação? A fadiga geral. É só observar. Entendeu? É isso que acontece. Basta Você olhar. fica cansado. Bingo. Agora, acrescente a isso, Lewis, cerca de 7%, vamos chamar de 10%. Cerca de 30 milhões de pessoas nos Estados Unidos não bebem 1 grama de água por dia. Sério? Juro. Peraí, quantas pessoas Quase 30 milhões de pessoas não bebem água? não bebem 1 grama de água por dia. Estão só na Você Coca-Cola. acorda, se espreguiça e pensa, eu tô cansado, busca um estimulante, pega o café, o que quer que seja. Estão bebendo de maneiras diferentes, né? Bebendo na Coca-Cola, no café, Exato. no suco, qualquer coisa assim. Provavelmente não estão comendo frutas ou legumes frescos, que na verdade já contêm essa água da zona de exclusão. Quando você come frutas, a natureza já resolveu isso. Na verdade, você pode se hidratar bastante com a melancia, com as laranjas frescas, com maçãs, uvas. Gerald Pollack criou a Conferência da Água, acho que já faz 15 anos. Eu estava na edição de 2018 na Bulgária. Entre as filmagens, ficamos 3 meses e meio em todos os lugares. E eu disse, que se dane, eu vou para a Conferência da Água. E aí o que aconteceu? Eu estava junto com eles. Você estava filmando e saiu. Nós tivemos 2 semanas de descanso antes de irmos para o próximo lugar e eu fui para a Bulgária. Você tá na Europa, né? Por que não? Sim, eu disse, estou convivendo com as pessoas mais inteligentes do mundo. Eu não conseguia acompanhar nem 10% de toda essa ciência pesada que eles estavam se metendo. Mas conheci muitos pesquisadores incríveis a ponto de estar fazendo vórtices Tá em brincando máquinas, comigo? jarras e outras coisas. Ser capaz de pegar água morta e criar água viva. Mais uma vez, tenho alguns desses materiais de pesquisadores dessa conferência que estou divulgando para o mundo. A água se torna morta ao passar pelos canos. Ela perde essa energia, essa zona de exclusão, esse tipo de energia viva. Essencialmente, estamos bebendo água limpa, mas precisamos limpá-la. RO, osmose reversa com destilação, adicione uma pitada de sal de cristal do Himalaia, certifique-se de que está criando e olhando através das lentes da voltagem. Nossos corpos estão vivos, é elétrico, tem voltagem, as células funcionam por meio de voltagem. Olha, para você ter uma ideia, quando nos machucamos, nosso corpo aumenta a voltagem celular para aumentar o potencial de cura. Isso pode ser visto como pH. Isto no corpo é visto como pH. Muitas pessoas não percebem que essa é apenas a medida dessa forma de voltagem. Quando você olha para a água, precisa torná-la viva novamente para que ela seja condutora, para que seu corpo não tenha que roubar coisas dentro dela e zerar sua energia. Se eu tomar água viva, ela entrará em minhas células e permitirá que a hidratação aumente. Enfim, isso é um pouco, mas passei muito tempo com esses caras e isso é muito profundo. Mesmo no programa, você prefere falar sobre iscas e apenas sobre o que está acontecendo com a água. Mas se a gente for falar realmente, temos muita coisa. Para 99% das pessoas que consomem água engarrafada, bebem água de torneira, talvez tenham uma jarra de vidro que chega até elas uma vez por semana, seja o que for, mas assim como 99% da América e provavelmente do mundo, das pessoas que podem fazer para tomar sua própria água mais viva, mais eficiente, mais otimizada, tem uma maneira de fazer isso. Garrafinha de água, água de torneira. Claro, a primeira coisa é limpá-la em um nível profundo. Aí pode ser osmose reversa ou destilação. Algum tipo de filtro, né? Sim, mas a RO é um tipo de membrana que não permite a passagem de nada. A destilação é a vaporização do líquido, reconstituindo-o novamente.
Nada pode ser carregado com ele, ou seja, você está limpando ele. Agora, é muito importante não beber apenas essa água, porque agora você precisa dos eletrólitos. Existem algumas empresas de eletrólitos por aí. A maioria não é boa. A coisa mais fácil que as pessoas podem fazer é usar sal não refinado, sal cristalino, sal do Himalaia, uma pitada por copo, meia colher de chá por galão para criar um elemento condutor. Depois, basta comprar esse filtro. Você pode comprar por alguns dólares. Elimine o plástico. Qual filtro? Qual o nome do filtro? Eu tenho até um desconto para as pessoas. O AquaTrue tem uma excelente osmose reversa. Se você acessar o site darrenolien.com e meus afiliados, eles dão um desconto de $150 para todos que quiserem comprar esse produto. Não precisa nem mesmo de uma instalação, e é ótimo que as pessoas tenham esse desconto. Por apenas alguns dólares você nem sai de casa. AquaTrue. AquaTrue. Você coloca água através dele, é uma espécie de... Sim, você despeja na parte de trás e depois ele passa por um sistema de RO e pronto, sai bem ali. Depois você coloca o sal. Bum, coloca o sal. E vira uma boa água potável. Sim, ótima. Agora eu também daria um passo à frente. Eles têm um negócio que é muito legal. Não ganho nada com isso, mas se chama Blue Bottle Love. Eles pegaram o trabalho do Emoto e escreveram gratidão, amor, em um vidro de cristal. Eles criaram um azul cobalto, que segundo a ciência é a frequência das células saudáveis. Então, você tem as palavras gravadas que estão infundindo isso, e você pode pegar essas garrafas e colocá-las no sol. Aí o que acontece? Assim, você está supercarregando elas com essa potencialidade benéfica. A água pode ficar no sol? Se for dentro de um vidro, pode. Mas se estiver no plástico? Se estiver dentro do plástico, você absorverá os mini-químicos. Lembre-se de que o plástico é petróleo, é óleo. Então, para torná-lo maleável, eles usam um composto que imita o estrogênio. O plástico é mais macio, sabe? E ele foge disso, tá? Quanto mais consistente, melhor, né? Ou livre de BPA, tá? Esse é o jeito certo. Assim é melhor. Vidro, 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 o máximo que você puder. Plástico rígido é ok. Essa é uma maneira fácil. Quando lançarem esses vortadores, vai ser ótimo. Essas coisas são incríveis. Como podemos conseguir um desses? Em breve. Provavelmente eu vou ter quando lançar. Então você coloca no vortador, né? Então, literalmente, é tudo matemática. Esse pequeno vortador está literalmente girando. Ele cria um tornado na água e aumenta o oxigênio, que é necessário. Ajuda o sistema imunológico, ajuda o corpo, ajuda a absorção, ativa as mitocôndrias, todas essas coisas, sabe? O hidrogênio. Digamos que você não tenha tudo isso. Você tem uma garrafinha de plástico, uma garrafinha normal, que você vai para todos os lugares. Você pode agitar e oxigenar por conta própria e ter algum benefício. Eu agitaria para tornar viva. Agitar ela? Sim, pega uma caneta, desenha um coração nela. Certo. Se você acha que isso vai mudar em cerca de 10 segundos, colocar a mão na garrafinha, ela vai ficar muito mais magnética. Escuta, é a sua intenção. Claro. Sem dúvida. Pensa nisso. Eu planejei isso. Também planejei isso para o meu corpo. O que nós somos? Somos principalmente água. Se essa é minha intenção, isso é uma oração. Isso é ativado, não é passivo. Apenas faça o que quer que seja. Isso é uma ativação, com certeza. Ouça, tudo, a saúde não se consegue em uma bala mágica. Não é sobre alimento perfeito, é tudo. São as pequenas coisas que se somam ao longo do tempo. É definir seu objetivo, o nível 1, o nível seguinte, e assim adiante. Definir sua trajetória em direção ao que você quer. Você não precisa ficar sobrecarregado com isso. Adote apenas o que puder. Adote o que está ressoando agora. E assim você terá uma intenção funcionando junto. Então, à medida em que você se torna mais saudável, mais ativo, com mais energia, você naturalmente pensa:
Ok, legal. E agora? Ok, legal. Vou comer mais vegetais. Isso é outra coisa. Eu diria apenas para comer mais vegetais. Comece a aumentar a quantidade de diversificação de cores em sua vida, porque isso é informação para seu corpo. No reducionismo, posso dizer, tem compostos. Cada cor é um composto fenólico, é um antioxidante. Cada cor opera um antioxidante diferente, tanino ou qualquer outra coisa. Tudo o que você precisa lembrar é que há uma bela diversificação que fornece diferentes minerais, vitaminas, antioxidantes e diferentes informações para o seu corpo. Além disso, quando são frescos, as frutas, os legumes, você está recebendo essa água estruturada. Isso é informação, é a natureza se comunicando diretamente com você por meio dessa água. Então, o que você diz é, tipo, coma mais vegetais e parece existir uma tendência que está se tornando mais do tipo, coma só carne porque é a proteína pura e as pessoas estão ficando mais malhadas e magras e disseram que melhoraram seus problemas de pele, que estão mais focadas. Qual a sua opinião sobre isso para as pessoas que acreditam em só carne, nada de legumes, nada de frutas, apenas carne? Tenho medo por elas. De verdade. Para mim, isso é uma loucura. Infelizmente, todas essas coisas são políticas. Eu nunca tomo essas posições políticas, mas existem muitas pessoas excelentes que assumem essas posições. A razão pela qual digo política é que, cientificamente, T. Colin Campbell, do livro China Study, lançou outro The Future of Nutrition, que analisa os 100 anos de pesquisa comprometedoras e dogmáticas sobre a proteína animal ser a proteína perfeita. E é um monte de besteira. Você pode obter todos os nutrientes das plantas. Eu diria que, se alguém estiver curioso, dê uma olhada no novo livro de The Colin Campbell, The Future of Nutrition. Você ficará impressionado. Além disso, dê uma olhada no Mastering Diabetes. Não precisa ter nada a ver com diabetes, mas Rob Cyrus, com mestrado e doutorado em bioquímica, explicam quem de fato é o culpado. O culpado é a proteína animal. A ciência é absolutamente clara. Quando você ultrapassa 10% de proteína, os genes do câncer são ativados. Ela então está obstruindo os receptores de insulina. Você pode argumentar com a ciência o que quiser, mas esses caras, T. Colin Campbell, percebeu que os 60 anos de pesquisa em todos os principais painéis revisaram tudo sobre. Ele dedicou sua vida. De qualquer pessoa no planeta, ele fez mais pesquisas sobre proteína de origem animal do que qualquer outra pessoa. Depois, temos o Dr. Walter Longo, que está em nosso episódio sobre a Sardenha. Eu me sento com ele entre os episódios, e é isso. A ciência é clara. Ele está dizendo a mesma coisa. Mais de 10%, 15%. E bum! O que significa mais de 10, 15%? De suas calorias totais de proteína animal. Se você estiver ingerindo mais de 15% de proteína animal por dia, então... De suas calorias totais. De todas as suas calorias. Está ativando o gene do câncer. Uau! Ouça, esses caras, você pode saber de alguma coisa, mas isso é o que provamos. O corpo é adaptável. Mas isso não significa que seja a coisa certa a fazer. Você sabe de quantas maneiras eu posso chegar a 5% de gordura corporal? Não comendo carne, Olha, quando eu sem estava açúcar. fora da faculdade, treinava fisiculturistas apenas para ajudar eles a terem um extra. Posso manipular todos os tipos de coisas para que as pessoas fiquem musculosas. O que diabos isso tem a ver com saúde? Nada. Especialmente quando se está correndo em direção ao câncer. Obviamente, há pessoas que gostam disso. Amigos, colegas, eu leio o material deles. Para mim, não existe quantidade.
Você pode manter a quantidade que quiser. Não precisa mudar. Não estou aqui para mudar ninguém. Quem estiver ouvindo isso, faça o que quiser. Não estou aqui para mudar você. Tenho uma carreira comprovada de 20 anos rodando por este planeta. E posso encontrar cada nutriente em uma planta e prosperar e ter efeito pleomórfico, ter efeito infinito no meu corpo. Muito mais do que uma coisa que seja assim, ruim de comer ou até difícil de digerir. A carne de outro ser é extremamente difícil de ser decomposta. Ou seja, se você estiver preparado, se seu corpo for perfeito e tiver uma certa quantidade de ácidos clorídricos, uma certa quantidade de enzimas, proteases, para decompor tudo isso, todas essas coisas e muito mais têm de ser ideais, porque ele não fará isso perfeitamente. É um grande esforço para o corpo, sem mencionar que isso inunda o corpo com a resposta imunológica quando você está ingerindo, porque você acabou de ingerir algo que está morto em seu corpo. O corpo precisa reagir, patógenos, bactérias, essa resposta microbiana e imunológica tem que aparecer. Sua primeira reação é que seu corpo pensa, puxa vida, há muitas oportunidades para morrer aqui, sem mencionar esse outro ponto. Então, é muito complexo. Esse outro ponto, que percebi quando comecei, é que sempre gostei de animais. Esse não foi o principal motivo, embora esteja de acordo comigo, pois não quero matar nada. Meu principal motivo foi perceber que os aminoácidos em nosso DNA humano são extremamente valiosos, porque estamos reciclando células o tempo todo. O corpo inteiro está se reciclando, cara, o tempo todo. Sabe, o fígado é muito exigido. Acho que as pessoas têm que verificar isso de fato. Mas acho que é a cada semana ou a cada 2 semanas. O corpo está se substituindo. Quando a autofagia está ocorrendo, o corpo está eliminando os resíduos celulares de que não precisa mais. Seu corpo está quebrando essas células para obter aminoácidos. Ele está reciclando os aminoácidos porque não quer se livrar de todos eles, pois é muito difícil encontrá-los. Seu corpo está reciclando, substituindo e tudo isso o tempo todo. A necessidade de ter proteína é muito louca sem essa compensação de reciclagem, que o corpo também tem. Então, você acrescenta isso passando por uma ciência muito clara. Esseltyn, Dr. Onish, Dr. Michael Greger e, é claro, T. Colin Campbell e assim por diante. Esses caras estão apenas focados na ciência, sem dogmas. Se somarmos tudo isso e depois somarmos minha carreira, encontraremos todas as grandes plantas. Não todas, porque, humildemente, não descobrimos elas. E é por isso que precisamos preservar nosso meio ambiente, porque há muitos medicamentos e alimentos por aí que estamos destruindo completamente. Dito isso, eu apenas digo, cara, faça o que quiser, mas pelo menos, Fique atento. comam mais vegetais. Pessoal do carnaval, olha, nem vou gastar energia, vocês já decidiram, não tem conversa, você já decidiu. Não quero discutir sobre isso, só quero viver e prosperar. Quando você parou de comer carne? Provavelmente há 15, 16 anos atrás. Você percebeu uma grande mudança na energia e tudo Sim, mais? meus jogadores de futebol. Comem muita carne. Muitos treinavam como loucos. Eu estava tendo refluxo ácido digestivo, então comecei a combinar alimentos. Essa foi a primeira vez que eu separei, sabe? Vou comer só frutas, porque elas são muito melhores do ponto de vista digestivo. E vai ser só isso. Não vou combiná-las com minhas refeições. Agora, vou comer minhas refeições. Vou comer minha proteína primeiro. Essa é a primeira chance de quebra do ácido clorídrico. Essa foi a primeira vez que realmente separei as coisas. E depois pensei, estou me sentindo melhor. Definitivamente estava ajudando. Depois, aos poucos, fui me livrando da carne bovina e do frango.
Eu também deixei de pensar que aquilo era uma criatura viva, sabe? Você precisa ir a um Uhum. lugar É para difícil, fazer é. isso, porque se você estivesse lá cortando a garganta, garanto que você não ia comer aquilo ali. É, você não comeria. Sim, depois peixes. E então eu pensava, olha, o tempo todo estou me sentindo melhor. E então voltei a ver o lado da reciclagem dos aminoácidos no corpo. Eu pensava, acho que não precisamos de tanto. Por último, parei com o peixe e depois incrementei algumas coisas. Eu estava praticando triatlo, biatlo, além de continuar treinando força há uns 15, 16 anos e eu percebi que estava me recuperando como um jovem de, sei lá, 18 anos. Sério? Sim. Olha, até hoje, você sabe com que tipo de pessoas eu treino. Ainda pego halteres com os quais eu treinava quando tinha 20 anos. Não estou mais tentando ser forte, estou fazendo exercícios. A força é incrível, é realmente Nossa. incrível. Para quem está ouvindo, essa é uma separação interessante de alimentos. Eu imagino que as pessoas estão gostando e entendendo o que você está dizendo, porém, elas vão continuar comendo carne, apenas vão continuar comendo Que carne. pena. É. Eu como carne, né? Continuo dizendo a mim mesmo que por estar aqui há 10 anos, os vegetarianos têm me influenciado a comer mais vegetais. Eu tô mais atento e consciente disso, né? E talvez um dia eu pare. Ei, eu tenho um desafio para você. Eu me juntei a esse #8meals. Fizemos esse sequestro de carbono. Se você substituir 8 refeições por semana, isso é literalmente uma a mais em um dia. Depois vai ser uma por dia. Vegetariana. Sim, vegana. S- Sem ovo, Sem queijo? ovos, sem Não, queijo. não. Pô, adoro ovos. Eu sei, mas você também não está se privando. Foi por isso que comecei a ajudar essas pessoas. Porque só estou olhando para essas refeições. Você se torna uma pessoa responsável. Além de beneficiar sua saúde, a diversificação de vegetais com certeza é uma vitória. Está indo direto para o meio ambiente, porque se todos fizessem isso, nós sequestraríamos todo o CO2 dos Estados Unidos. Pense nisso. Substituir 8 refeições Substituir 8 na semana. refeições. Você faz, eu faço, todo mundo faz. Você sabe quanto deve comer e nós vamos criar uma calculadora de quanto CO2 podemos sequestrar, porque a quantidade de metano é uma coisa insana. Digamos que sejam 8 refeições por semana vegetarianas. Isso é mais viável para as pessoas. Totalmente à base de Desculpe, não é vegetais. vegetariana, é base de plantas. Sem ovo, Totalmente à sem base de queijo, vegetais, sem laticínios e ovos só também. vegetais e frutas. Sementes, nozes, tudo É, isso, né? é fácil, você pode É, conseguir. dá pra fazer isso. 8 refeições por semana é algo que você pode tentar pra ver Tô como é que jogando esse você se desafio sente, pra né? você, ver se Eu vou você ficar feliz em consegue. fazer isso. Eu posso fazer qualquer coisa por uma semana. Ó, tô dizendo pra você continuar assim. Ah, pra Veja sempre. como você tá indo nessa Vamos tentar semana. 30 dias. Você tá disposto Eu a posso fazer fazer isso? 30 dias, eu tô dentro. Ok. Vou fazer por 30 dias. Maravilha. 8 refeições por semana, 30 É. dias só à base de plantas É. e vegetais. Dá pra fazer Legal. isso. Eu tenho uma pergunta sobre separação de alimentos. Em Ohio, Minnesota, você cultiva tudo junto. Você come tudo. É purê de batata, legumes, bife, pizza, tudo misturado. Tem mais vantagens em comer certos alimentos primeiro, ou por último, ou separando em vez de combinar? 100%. Como é que a gente deve comer, então? Qual deve ser o primeiro, o último? A proteína a gente come primeiro? Você pode dizer alguma coisa Sim, sobre vou isso? dizer uma versão simples, porque elas podem ser pesadas. A versão simples é a fruta sozinha. Não coma fruta junto com a comida. Não, não. Por quê? Como são necessárias outras enzimas digestivas e ácidos clorídricos, especialmente se você tiver problemas digestivos, isso pode atrapalhar de diversas formas. Por exemplo, quando você come frutas, o processo de digestão, além da mastigação, Não coloca manteiga de amendoim ou de amêndoa nas frutas, né? olha, eu também faço isso. Eu também coloco manteiga no bauru. Quero essa manteiga. Eu adoro, Eu vou te quero. mandar algumas. Gostaria de ter trazido algumas comigo para te dar, mas é muito bom, cara. Eu faço isso, é verdade. Eu diria o seguinte:
se as pessoas estiverem com algum problema digestivo, eu faria isso por um período de tempo, apenas frutas. Mas olha, eu adoro manteiga de bauru em um pedaço de maçã. Meu Deus, é a melhor coisa, ok? Mas se você estiver com algum problema digestivo, apenas frutas. E se estiver escolhendo, vamos chamá-las de proteína. Porque se você comer sozinho, seu corpo deve ser capaz de digerir e eliminar isso Se rápido, estiver né? comendo frutas, além de mastigar, porque esse é um processo digestivo, você terá enzimas digestivas chamadas amilase, que quebram os carboidratos. É por isso que precisamos mastigar mais, mas só mastigar, mastigar, mastigar e engolir. Essa parece ser minha vida. Então, A gente só engole, dá uma mordida e já isso foi. é muito difícil para o corpo. Eu tinha problemas digestivos há algum tempo, provavelmente uns 20 anos. Aí eu comecei a usar o Invisalign há cerca de 1 ano e meio. Meus dentes de trás, eles não se tocavam, então... É porque eu removi 8 dentes quando eu tinha 17 anos, então minha mandíbula cresceu de uma forma onde apenas os 2 dentes da frente se tocavam, até que 4 meses atrás, eu nunca havia sentido meus dentes de trás Sério? se tocarem. É impressionante como eu estou conseguindo fazer a digestão sem sentir prisão de ventre, Certo? na maioria Você das não conseguia vezes. mastigar? Porque eu consigo mastigar a comida agora. Incrível. E é muito mais fácil ir ao banheiro. É incrível que o ajuste dos dentes ele tem feito na minha capacidade de poder digerir alimentos da maneira correta. Sim, pense nisso. É a coisa mais primordial que precisamos fazer para quebrar alimentos. Mas se não estivermos mastigando 20, 30 vezes por mordida, estaremos engolindo o alimento inteiro e esperando que esse processo digestivo tão delicado tenha tempo suficiente para extrair tudo isso e decompor o alimento. Porque ele precisa ser decomposto. Pense na proteína de origem animal. Você precisa decompô-la em aminoácidos. É isso que é necessário. Pequenos fragmentos, É preciso muita energia para fazer isso. É tudo comida. Temos que assumir mais responsabilidade. Essa é a primeira linha de defesa digestiva. Mastigar de forma adequada e não permitir que esse processo seja apenas mastigar, mastigar, devido ao estresse. Sem mencionar o que você está fazendo enquanto come, também é outra coisa. Vai ser... A intenção por trás quando O você está nervo comendo. vago está conectado diretamente ao cérebro, ao processo digestivo e afins. Se você estiver estressado, vai desestabilizar o sistema microbiano. Por isso as pessoas rezam antes de comer, falando vamos agradecer, Respire. mostrar gratidão. Faça uma respiração pelo nariz. Você cairá diretamente no parasimpático. Até o Dr. Huberman, neurocientista, fala sobre isso. Faça 2 respirações. Eu diria, expire. Tivemos uma conversa sobre isso. Um pouco de gratidão E aí você come. e coma. Separação, vamos lá, vamos voltar. Como deve ser? Você tem uma mistura de alimentos no seu prato, como é que você faz? Ok, vamos chamá-los de proteína. Digamos que... Tipo assim... Os burritos são os piores, né? Pode ser um desafio se você já estiver comprometido, mas isso é um desafio. Nosso corpo é adaptável. Burrito é uma das minhas comidas favoritas. Muito bom, certo? cara. Você tem arroz, feijão, proteína, queijo, tem tortilha pra enrolar, é bom demais. Sim, olha, infelizmente, para quem come carne, essa é uma combinação muito ruim. Qualquer proteína de origem vegetal é muito mais fácil de ser decomposta pelo corpo. Até mesmo nozes, sementes, legumes, seja o que for, são muito mais fáceis de serem decompostas e tudo mais. Vamos apenas dizer isso. Toda planta, toda fruta, todo vegetal tem proteína, tudo. Sua banana, seu açaí, suas uvas, é um alimento completo. Temos que parar com essa compartimentalização e reducionismo. Primeiro proteína, depois Que vegetais. isso? Se estiver comendo carne e todas essas coisas, coma carne primeiro. Digamos que você tenha salmão em uma salada. Coma todo o salmão primeiro. Não coma os carboidratos Não primeiro. coma a salada. E o mais importante, não coma o bendito pães. pão. Certo? Então é isso aí, ó. Os pães, cara, carne primeiro. Sim, isso leva o corpo de volta ao domínio do ácido clorídrico, a energia que o corpo consome e a longevidade que o corpo levará para decompor a carne.
levará de 6 a 8 horas para que outro ser que você acabou de consumir se decomponha em aminoácidos. Como a primeiro mais difícil de digerir, então, né? É. Depois você pode continuar com os vegetais e Batatas. tudo mais que tiver ali. Ok. É. Essa é a versão fácil. Primeira carne. É. Se você come Só só fruta. vegetais, e aí? O que é que você comeria primeiro? Mais uma vez, só a fruta, então eu O que quer que seja, não me né? preocuparia muito com isso. Você pode misturar tudo, são certo? vegetais. Pra mim, se eu estiver comendo tempeh, que é tipo um tofu fermentado, eu como ele primeiro. Mas veja bem, venho de uma situação em que eu tive muitos problemas por causa da carne. Quando comecei a parar com isso, o problema foi resolvido imediatamente. Agora, desde que baseio minha alimentação em vegetais, nunca mais tive isso, um distúrbio digestivo. E como você reage quando os mediadores do mundo que defendem a carne dizem isso é o que os nossos ancestrais vêm fazendo há milhares de anos? Esse é o ponto de vista mais fácil. Se você conversar com os pesquisadores do Paleolítico, essa é uma conclusão muito conveniente que não é verdadeira. Pense nos Inuits e onde eles vivem. Então, use isso como um exemplo estúpido. Só porque você se adaptou a isso não significa que seja o ideal. Temos que voltar sempre a esse ponto. O fato do nosso corpo ser uma máquina adaptativa incrível que nos permitiu viver em qualquer lugar e comer quase tudo não significa que ele seja, assim, completamente adaptativo com qualquer besteira. Agora, se observarmos as pesquisas sobre longevidade, se observarmos os centuriões e se analisarmos isso, eu me apoiaria mais nisso do que em uma maneira conveniente de dizer alguma coisa, porque você pode facilmente argumentar que a diversificação do cérebro grande também foi pela capacidade de coleta de alimentos. Você está encontrando, sem menos esforço, plantas, tubérculos, nozes e sementes, muito mais do que é necessário para reunir um pequeno clã e atropelar uma rena ou algo assim, sabe? Montar uma armadilha ou É algo muito assim. conveniente dizer coisas assim. Então, cara, Os centuriões comiam carne? Alguns muito comem, pouco, né? Principalmente peixe, ovos e coisas assim. Pode ser. Sim, eu conversei com alguns centuriões. O trabalho do Dr. Longo, Dr. Peace, Dr. Dan Buehner. Se você vê, Zonas azuis. entendeu? Claramente, o que é 10 a 15%, eles não ultrapassam isso, cara. Você entendeu? E isso é muito interessante. 10% de carne, ingestão de calorias. Ingestão de calorias para proteínas. É carne ou não? Apenas proteína. De vez em quando eles podem comer carne, mas Não é cotidiano, Não. né? talvez uma vez por mês, e é isso. Mais uma vez, é como eu olho para essa longevidade e o que a longevidade mostra, para você dizer que sabia o que o povo paleolítico estava fazendo. Nós nos espalhamos ao redor do mundo e todos nós prosperamos. Temos todas as etnias diferentes. Fazer essa afirmação abrangente é ridículo. Cara. Cara. Seu livro tá aqui, você é apaixonado por isso, né? Muito. Na verdade, você disse que é simples fazer isso, não tenha mais do que 50% do seu total de calorias diárias em proteína. Essa é a primeira linha da lista, né? De coisas Você simples abre o a livro fazer. e encontra isso. É a primeira coisa, na primeira linha. Não compre mais, Ai, talvez ai. isso esteja em todas as páginas como um lembrete. Certifique-se de fazer só isso. O que acontece se nossas calorias forem, a maioria, proteína? Sim, esse é o trabalho do T. Colin Campbell, Longo e várias outras pessoas. É aí que você percebe. Este é o lado epidemiológico da coisa, este é o DNA. O que estamos fazendo, o ambiente que estamos criando, é ativar ou desativar as potenciais do DNA.
O que acontece é que esses genes promotores de câncer são ativados de forma muito clara. As pessoas podem discutir comigo o quanto quiserem, não vou discutir com você. Vou apenas indicar esses caras que dedicaram suas vidas a essa pesquisa, de forma imparcial. Eles são pesquisadores. O que eles estão fazendo é resistir ao setor que quer manter viva essa narrativa. Eles não estão olhando para a pesquisa. É a mesma coisa que estamos dizendo agora. A censura que está acontecendo. Por que precisamos censurar alguma coisa? Basta divulgar e deixar que as pessoas, como pessoas inteligentes, Decidam, é como chegar para você e dizer, sabe de uma coisa? Carros matam. Não entre no seu carro hoje. Você pode fazer essa escolha. Você sabe que pode se envolver em um acidente de carro, se machucar, se ferir ou morrer. Mas você está fazendo essa escolha. Vamos olhar para todas as informações do T. Colin Campbell. É isso que ele está dizendo. Que o Dr. Ornish ou Dr. Essenting, todos esses caras estão dizendo. Veja a pesquisa. Não deixe isso de lado. Veja o que a pesquisa diz. Esse é o dogma que se mantém vivo. Se você não tem a mente aberta para analisar a pesquisa, então não vamos discutir sobre isso. Não quero desperdiçar minha energia, não quero conversar. Se quiser brigar, brigue com a parede. Em sua opinião, o que é pior? É carne ou açúcar? Uou. Carne. Sem dúvida. O que você quer dizer com açúcar? Porque estou supondo... Refinado. É. Sim, eu apoio desde que não esteja entupindo o meu... O colesterol ainda é um debate. Vamos ser claros. O colesterol e a carne não estão relacionados ao colesterol alto e à morte. É a proteína, e eu apostaria nisso. A proteína está engolindo e desafiando os receptores de insulina e nos levando ao diabetes. Robbie Searles, em Mastering Diabetes, explicam isso cientificamente. A terceira parte do livro deles é científica, revisado por pares. Eu apostaria em não comer carne e ingerir açúcar. Talvez isso daí. Sério? Eu não quero jogar esse jogo de roleta russa de jeito nenhum. Mas o açúcar, ao que parece, também tem causado muitas Você doenças, me deu dois né? conjuntos de alimentos horríveis, dois desafios, mas se você tivesse que escolher, eu iria no açúcar com certeza. Sério? É. O açúcar é mais fácil de queimar, na sua opinião, e não é tão prejudicial quanto comer Sim, carne? com certeza. Se eu não estiver sendo comprometido pela carne na minha recepção de insulina, então vou apostar em todas as outras coisas que posso fazer no domínio do açúcar. Posso me manter ativo, posso queimar isso, posso manter os vegetais ativos, posso manter o estresse dos vegetais baixo, e então com a minha Xandra, meu Chaga, meu Ashwagandha, meu Rishi, minha juba de leão, eu ajudo o cérebro a lidar com a quantidade de açúcar. Há muitas outras artilharias que eu poderia usar para combater o lado ruim do açúcar. E a respeito do jejum, qual a sua opinião sobre Amo isso? jejum. Você jejua sempre, você faz 24, 48, uma semana, quais seus métodos? Eu sou um grande fã do jejum, com certeza, graças ao Dr. Bragg. Seus primeiros livros sobre jejum, quando comecei a jejuar, foi há mais ou menos 22 anos. Eu fazia um jejum de um dia, de 36 horas. Eu escolhia uma sexta-feira. Eu parava de comer na quinta-feira, o dia todo na sexta-feira e começava a comer no sábado, porque eu queria ter energia nos finais de semana, é claro. Eu chamo isso de jejum de água. Eu adoro esses grandes intervalos. Agora, sou uma pessoa que faz 2 refeições por dia. Eu como uma grande quantidade de frutas pela manhã, por volta das 10 horas. Depois, como por volta das 16 horas, e essa é a minha segunda refeição. São toneladas de vegetais, saladas grandes, nozes, como também as barucas,
Talvez eu até faça um burrito e junte tudo isso assim. E aí você tá Por hoje, satisfeito. sim. É, Às 17 você já não é, come mais, você é, para de comer até as 10 horas do dia é, seguinte. O meu amigo Jesse, ele é a favor disso, ele só come frutas é. até o Eu meio-dia. fazia isso, eu costumava fazer. E isso foi na época em que eu estava jejuando 36 horas por semana. Eu fazia jejum de 36 horas por semana. Durante o dia, eu comia todas as frutas até meio-dia. Mas agora eu faço isso de qualquer maneira, só não como até as 10 horas. Depois faço uma enorme tigela de frutas. Eu conheço pessoas diferentes que se aprofundam na ciência e que estão fazendo testes. Por exemplo, a doutora Rhoda Patrick falou sobre o pico de açúcar quando ela comeu uma uva. Eu acho que ela estava usando um monitor de glicose em algum lugar. E outros médicos falaram sobre como garantir a moderação no consumo de frutas, pois elas podem causar picos de açúcar e certas coisas. Novamente, eu não conheço a ciência, não sou especialista. Você poderia falar a partir da sua perspectiva sobre por que comer muitas frutas ou uma tigela de frutas e por que isso é bom para você e sobre não aumentar os níveis de energia com base na pesquisa científica? O que é que você diz sobre isso? Olha, de novo, há muitos especialistas nesta categoria, nos quais eu me apoiaria. Mas isso depende do que você está fazendo. Se você é uma pessoa cetogênica, por exemplo, e está comendo toda essa quantidade de carne, isso é o que interrompe sua capacidade de recepção de insulina. Quando você para com isso, olha para uma uva e a sua insulina aumenta, você alterou e danificou seu metabolismo, certo? Mas se você estiver fazendo consistentemente, o seu corpo vai estar regulado, por assim dizer, né? Potencialmente, mas se você estiver comendo uma tonelada de carne, terá mais picos do que eu. Já usei monitores de glicose, comi uma tigela de frutas e fiquei, tipo... Sério? Sim, posso comer 4 a 5 bananas. Dê uma olhada no Mastering Diabetes. Isso vai deixar você impressionado. Esses caras são diabéticos tipo 1. O Rob acabou de postar outro dia. Ele comeu, acho que foi uma fruta-pão, 4 bananas, mangas. Esses caras são do tipo 1, monitoram a glicose ao máximo e estão tirando milhares de pessoas do tipo 1 da medicação. É sobre o que você está fazendo, não apenas naquele momento. Novamente, somos míopes em nossos pontos de vista. Qual é a química que está acontecendo no corpo? Se estiver comendo carne, vai ter mais picos do que quando come fruta. Quando você comer frutas, Meu os picos corpo está aumentam. chocado. Chocado com a fruta. Quanto tempo levaria para alguém se habituar com Certo, isso? bom, olha, eles podem... O Rob. Verdade. Precisamos ter uma visão mais ampla de todas Depende. essas coisas. Porque você Interessante. pode, é claro, eu posso sair correndo e perceber. Olha, eles aumentaram. Sim, mas o que eles têm feito no último mês? Temos essa informação? Elas são precisas? Há muita coisa acontecendo. Além disso, existem todas essas novas pesquisas. A Biomes é uma ótima empresa que está fazendo toda essa pesquisa microbiológica sobre como o seu sistema é. Você tira um retrato do que tem feito com seus micróbios e estão configurados. Se ele está preparado para carne ou outro ser, é verdade, vamos Eu entender entendo, isso. cara, eu entendo. Isso está acontecendo. Se for à base de vegetais, seus micróbios estão mudando. É um ambiente que você está criando com o que coloca na boca. Isso é muito importante para os dias de hoje. Você está criando um terreno que o convidará a patógenos ou os expulsará. Porque você se fortalece com vitamina D, vitamina K, vitamina A, vitamina C, vegetais, diversificações de taninos, compostos fenólicos e antioxidantes. Claramente, isso está criando um terreno mais forte para seu sistema imunológico para impedir doenças, bactérias, câncer e etc. Mas, se você estiver cavando alguma coisa e acreditar que uma agulha vai salvar sua vida, isso não vai acontecer. Nunca funcionou dessa forma. O Dr. Zach Bush fala muito sobre isso. Você precisa chamar ele aqui.
Zach Bush. Dr. Zach Bush, conversamos e mudamos a narrativa de como o corpo, como os sistemas de solo, como a monocultura. Se você criar um sistema de solo que não tenha mais nutrientes, terá de usar produtos químicos nele porque ele será aniquilado. O mesmo acontece com o próprio sistema microbiológico. Se você está criando um sistema microbiológico forte e diversificado com o qual você é co-anfitrião, como se estivesse hospedando ele, você precisa desses micróbios para quebrar os alimentos. Eles estão criando enzimas, eles estão criando vitaminas para você. Nossos micróbios estão com você. Mas se você está criando um ambiente em que as bactérias ruins dominam, você criou um terreno em que mal consegue cuidar de si mesmo. Você está ficando resfriado, você está cansado, tem todas essas coisas. Qualquer outra bactéria ou vírus que apareça em seu caminho vai deixar você comprometido. Não vai ser possível atualizar seu sistema. Não pode receber essas informações e ignorar. Todos nós sabemos que o início da vida é a inoculação no canal vaginal de sua mãe. Esse é o início do seu sistema imunológico. Não podemos higienizar nosso caminho para a saúde. Não podemos. Porque senão, cara, a gente vai se matar. Temos que ter essa incrível diversificação de micróbios, viroma e vírus. Temos que ter, sempre tivemos. Obviamente, esse é um tópico importante. O Dr. Bush fala bastante sobre isso. Mas essa é a lente pela qual temos de começar a olhar para criar mais saúde equilibrada. Porque foi de lá que viemos e é para lá que precisamos ir e pesquisar. Algumas perguntas finais para você. Eu sinto que a gente pode aprofundar muito aqui. Você tem muitas informações no seu livro, Super Vida, as 5 formas que o tornarão mais saudável em forma eternamente incrível. Dê uma olhada nele. É muito poderoso. Então, suplementos. Você é fã de suplementos? Se você pudesse tomar 5 suplementos por dia, quais seriam? A gente precisa de suplementos se estivermos obtendo essa grande diversidade de vegetais diariamente. Primeiro, a alimentação. E foi por isso que eu criei este livro. Esses princípios básicos de cuidar de si mesmo, dormir, se exercitar, diversificar os alimentos, movimentar o corpo, ter bons comportamentos, a perspectiva da sua vida. Olha, eu acabei de entrevistar a Marta Zaraska, do Growing Young, em mais de 600 artigos de pesquisa. O que mais influenciou a nossa saúde e a nossa longevidade, sabe o que foi? Foi o otimismo. A bondade e a comunidade, tudo isso por meio da ciência. Uau! Então, não se Isso é trata de uma impressionante. coisa supersticiosa, mas de ciência. Ela tem um livro chamado Growing Young. Eu acho que eu vou entrevistar ela em breve, né, Kai? Isso. A gente... Não consigo lembrar se a gente já tem agendado, mas... Sim, apresente vai dar se puder. certo. Ela é fantástica. Eu vou chamar ela aqui. A melhor. Growing Young. Um Isso é livro só para interessante complementar. Alimentos em primeiro lugar, sempre. Suplementos de alimentos integrais em primeiro lugar, como eu disse. As espirulinas, os alimentos integrais, o cultivo cuidadoso. Há uma maneira de dizer, ok, estamos com pouco magnésio, estamos com pouco cálcio às vezes, estamos com pouco ferro. Nesses momentos, quando você sabe que seu corpo precisa disso, quando você faz exames, quando você testa seu sistema microbiológico, quando você faz exames de sangue, então isso começa a fazer sentido. Mas eu só uso suplementos alimentares integrais. É o que faz sentido para mim. Fortalecimento, porque você pode entender muito bem disso.
No início dos anos 1900, sabíamos que nossos solos estavam esgotados. Sabíamos que os alimentos estavam se esgotando. Sabíamos disso na década de 30. A comunidade agrícola apresentou ao Congresso uma declaração dizendo que isso aconteceu na década de 30, por meio do monocultivo, da maneira maluca, como em vez de regenerarmos, não estamos nos regenerando, estamos nos esgotando. Por isso, criei uma carreira para encontrar alimentos integrais densos em nutrientes vegetais, ervas e coisas de origem vegetal. No livro você fala sobre essas 5 correções. Temos a questão da nutrição de qualidade, a desintoxicação, oxigenação, alcalinização. Eu quero que vocês comprem esse livro para que possam aprender mais sobre essas 5 coisas que podem fazer realmente uma diferença na vida. Tem uma pergunta que eu faço a todo mundo no final, são as 3 verdades. Eu peço que você imagine por um minuto que é o seu último dia na Terra, então é uma pergunta hipotética, né? Daqui a muitos anos você vai viver mais de 100 anos. Você realizou todos os seus sonhos, agora e lá, mas por alguma razão, cada parte do conteúdo que você criou, esse livro e tudo mais, vai contigo para esse outro lugar, onde quer que seja. Mas você pega um pedaço de papel e escreve 3 coisas que sabe que são verdade a partir da sua vida, experiência e que gostaria de deixar para a gente. Essas 3 lições, princípios, aprendizados, o que quer que seja. Quais seriam as suas 3 verdades? Uau! Nossa, cara, é uma grande Eu sei. pergunta. Ser fiel a si mesmo. Não duvide. Eu ouço, eu ouvirei. É um jogo interno. Ouça a si mesmo. Encontre a essência de quem você é, fora da mente do macaco, fora do que as pessoas dizem. Ouça a si mesmo, porque essa é a verdade suprema. Isso está conectado. Não há ninguém entre você e o Criador, seja lá o que seja o Criador, o do universo, o Criador, Deus. Bondade, conexão, amor. Sei que são muitos, mas essa comunidade, sabe, assim, de representações do coração, e a conexão se resumem a relacionamentos e ser bastante honesto, sem permitir ressentimento, medo ou vergonha que atrapalhem a autenticidade e a verdade. Acho que é preciso viver de acordo com isso, mas por meio de uma lente gentil, de uma maneira gentil, por meio de compaixão e empatia, mas com essa honestidade absoluta dentro de si mesmo. O que é, novamente, seja verdadeiro consigo mesmo. Você precisa cultivar o que é essa honestidade para você, porque parte disso é tirar ou ver onde está a influência de outra pessoa, o que foi meu pai, o que foi minha mãe, o que foi a dor daquele relacionamento, tudo isso, sabe? Sem poder ser uma distração. Então, qual é a verdade para você nos relacionamentos? Seja verdadeiro, autêntico. Terceiro, vulnerabilidade. A disposição de se compartilhar com o mundo. Se você estiver disposto a ser vulnerável, isso é um superpoder. Porque isso não precisa de aprovação. Este é um superpoder intocável. É liberdade suprema. Adorei isso, cara. São boas verdades. Verdades importantes. Você tem um podcast que as pessoas podem ouvir, então comprem esse livro Super Life.
Vocês também podem assistir a série na Netflix com Zac Efron, uma série incrível, é divertida, educativa, o que eu acho fascinante se chama Down to Earth. Você também tem as castanhas de Baru, que inclusive eu tenho aqui, são incríveis, amêndoas super alimentares. Vocês podem comprar produtos no seu site. Qual é o melhor lugar para acompanhar tudo que você está fazendo e esses vortexes e essas Sim, coisas? DarrenOlin.com tem basicamente tudo lá. Barucas.com, compre as nozes e veja o que acontece. É um alimento magnífico, incrível. Ser capaz de levar Isso um é legal. alimento desse para as massas, isso é um feito incrível para nós. Plantar árvores no meio do ambiente, é tudo isso, é fantástico, mas DarrenOlin.com, Darren Olin nas redes sociais, Darren Olin no Twitter, etc. Mas sim, há uma série de projetos que estou muito animado para lançar. Saúde ambiental, inspiração, tecnologias, sabe? Tudo isso você encontra lá. Isso é ótimo, cara, muito bom. Eu tô admirado, cara, você tem vivido dessa maneira há muito tempo, ajudando as pessoas com educação, viajando o mundo, encontrando informações para si, obviamente, mas compartilhando com o resto do mundo para que a gente possa entender. Eu te agradeço por ter feito tudo isso de forma consistente, década após década, falando sua verdade, com base nas descobertas que você fez, e eu fico grato a isso. Espero que um dia a gente possa ter mais projetos juntos no futuro. Eu preciso ir a Malibu e pedir para que você cozinhe para mim por um dia. Eu quero ver como é que você vive sua vida, como É você isso aí, bebe cara. água e tudo isso. Minha última pergunta para você é: qual a sua definição de grandeza? Claro que você ia perguntar isso. Volto às verdades. Minha definição disso é ouvir as minhas verdades e agir, sem descanso. Isso é com certeza grandeza, sabe? Não parar. Antes de as câmeras estarem ligadas, o seu exemplo de procurar os convidados por 5 anos até consegui-los, isso é incansável, isso é grandeza. Você está demonstrando isso apenas nesta conversa, antes de as câmeras serem ligadas. A minha natureza competitiva se transformou em uma natureza clara de ajudar as pessoas, ajudar o planeta, e eu não vou parar. A busca incessante não tem muito a ver com as coisas que aparecem. Mas se você continuar, a serenidade, o magnetismo, a força e o poder aparecerão quando souberem. E o universo sabe, sem dúvida. Cara, esse cara não vai parar. É por isso que nós sabemos que devemos seguir juntos, sabe? Apoiando. Meu amigo Darren, muito obrigado, Obrigado. cara. Agradeço. Eu vi no estudo que as pessoas que são profissionais como levantadores de pesos têm 0 problemas em qualquer etapa da sua vida. Mesmo durante a velhice, 0 problema com articulações e ossos também. Eu não sei como funciona, mas é realmente incrível.